Tudo bem, aqui está uma opção para agradar o público. Vocês todos se lembram da vantagem, certo? O Xbox 360 zumbificado que a Niveus Media colocou em um pequeno gabinete de PC estranho em meados dos anos 2000 e vendeu como um extensor de central de mídia do Windows. Vocês se lembram de como todos nós o intimidamos no ensino médio? Bem, é assim que ele se parece agora. Quer dizer, vamos lá, vocês não acharam que eu ia deixar do jeito que estava, certo? Isso seria cruel. A última vez que vimos essa coisa, ela não conseguia fazer nada, na verdade. Mas agora ela pode rodar jogos. Na verdade, ela roda muito bem. Se você não acredita em mim aqui, vamos ver se consigo fazer algumas almas sombrias em um monitor de 7 polegadas que está a 4 pés de distância de mim. Estou apostando quanto tempo eu vivo. Eu nem consigo ver o escudo desse cara, é tão pequeno. Eu não sabia que ele estava bloqueando. Bem, tudo bem, não consigo. Eu não consigo desviar de forma confiável em circunstâncias normais. Eu aceito. Achei que todos iriam atirar em mim ao mesmo tempo. É o que normalmente acontece. Lá vamos nós. Bom o suficiente? Ok, então se você não assistiu ao último vídeo, então nada disso vai significar nada. E levaria muito tempo para explicar tudo de novo. Então se você quiser todo o contexto, basta clicar no link na descrição. É só mais uma hora do seu dia, certo? Nada mais. Mas se você não quiser saber o que está acontecendo, aqui está o ponto principal. A coisa ao meu lado é um Xbox 360. É um console de varejo completamente comum e padrão da era de 2007. E a razão pela qual parece estranho é porque uma empresa chamada Niveus Media comprou essa coisa da prateleira, a destruiu e enfiou as trilhas finais em uma enorme caixa de metal. Aqui, vou mostrar a você. E aí vamos nós. Quer dizer, ok, bem, talvez você não saiba como é um 360 por dentro, mas acredite em mim, é isso que parece. Esta é praticamente a máquina inteira. Um Xbox 360 consiste basicamente em apenas 2 placas de circuito. Aquele e aquele. O único outro componente que eles têm é uma unidade de DVD-ROM, que agora que pensamos nisso, está visivelmente ausente. Isso é realmente uma droga, porque sem o DVD-ROM, um 360 realmente não é um 360. Agora eu pontifiquei sobre isso longamente no último vídeo. Mas basta dizer que das muitas coisas que um Xbox pode fazer, a maioria delas não funciona sem a unidade de DVD. Então, se você comprasse essa máquina no final de 2007, início de 2008, quando elas foram vendidas pela primeira vez, você descobriria que ela não reproduzia filmes em DVD. E não reproduzia filmes... E não reproduzia... Isso é... Então, por que você compraria uma dessas? Bem, você o compraria porque o único recurso restante que ele pode fazer é conectar-se a um PC, executando o Windows Media Center e reproduzir vídeos e músicas da sua biblioteca de mídia na sua rede doméstica. E eu vou presumir que você nem sabia que um Xbox podia fazer isso. Porque a maioria das pessoas com quem conversei que tinham um naquela época também não sabiam. Isso é engraçado, porque a opção está ali no menu. Esse Windows Media Center. Você apenas escolhe e ele diz o que fazer. Mas é assim que os nerds são, certo? Nossos cérebros apenas filtram qualquer coisa que achamos que é para outra pessoa. E acho que isso caiu na rede. É um tema antigo no meu canal, na verdade. De qualquer forma, todos esses outros recursos ausentes não incomodaram a Niveus, porque esse era o único com o qual ele se importava. Por razões complicadas relacionadas ao lançamento do Windows Vista, a empresa precisava desesperadamente de algo que pudesse vender aos clientes que reproduzisse vídeo de um PC com Windows. E a única coisa no mercado que podia fazer isso era o Xbox 360. Então eles compraram esses e os transformaram em algo que seus clientes pudessem tolerar. Eles colocam as entranhas do console em uma caixa grande e pesada de metal que fica bem embaixo da TV, cara de um cara rico. E também funciona como um gigantesco dissipador de calor porque é... Bem, ele é feito de dissipadores de calor porque o 360, apesar de todas as suas capacidades, tinha uma qualidade muito irritante. Ou melhor, duas. Ele tinha um par de ventoinhas bastante audíveis na parte de trás, que funcionavam praticamente o tempo todo e podiam se tornar consideravelmente mais audíveis quando a máquina superaquecia, o que era frequente. A Niveus queria tornar esta máquina inaudível, e eles tinham alguma experiência nisso, já que seu estoque comercial eram PCs personalizados com sistemas de resfriamento passivo. O primeiro vídeo da série, na verdade, era sobre um deles, e era exatamente o que parecia. Um PC completamente sem ventoinha, que produzia quase zero ruído. Agora, essa coisa não é realmente isso. Na verdade, eles realmente adicionaram ventoinhas. Este tem uma ventoinha a mais do que o 360. Mas todos os 3 estão funcionando em velocidades muito baixas e são, de fato, quase silenciosos.
E isso é possível por causa do enorme sistema de tubos de calor aqui, que substituiu o cooler original do 360. Ele pega todo o calor produzido pela CPU e GPU e despeja diretamente nesses gigantescos dissipadores de calor externos. Portanto, funcionalmente, as partes críticas desta máquina são resfriadas inteiramente por convecção. Os ventiladores, até onde eu sei, estão lá apenas para resfriar, como o chipset, os VRMS, coisas assim na placa. E eles só precisam de um pouquinho de fluxo de ar para serem confortáveis. Então é uma ideia legal, certo? É um Xbox 360 totalmente silencioso. Quer dizer, quem tem um desses? Bem, algumas pessoas podem realmente ter. Porque havia algumas empresas vendendo kits de cooler líquido para essas coisas antigamente, e eles podem ter sido silenciosos. Mas também tiveram os problemas usuais de resfriamento à água. Certo? Você sabe, bombas que falham, vedações que vazam, esse tipo de coisa, que era muito mais comum naquela época do que é agora, e ainda é muito comum agora. Isso, por outro lado, não tem partes móveis se você não tiver. Se você não contar todos os ventiladores, e não pode vazar líquido corrosivo por toda a placa. Então meio que ganha esse argumento no meu livro. O problema é que ele foi construído muito mal porque a mídia Niveus era uma bagunça. Desde que comecei esta série, falei com 2 ex-funcionários e ambos me disseram a mesma coisa. A Niveus era extremamente pequena e não era administrada profissionalmente. Eles não tinham dinheiro, nenhum especialista de verdade na equipe, e não se importavam com a qualidade da construção porque estavam apenas tentando se fazer notar e serem comprados por alguma grande corporação. Eles não eram exatamente fraudes, mas não estavam tentando fazer o melhor produto. Apenas algo que era tecnicamente o que estava escrito no folheto. E na maior parte parece que foi isso que eles fizeram. Os produtos deles funcionaram, mas eles não fizeram nenhum esforço que não fosse necessário. Essa coisa, no entanto, é pior do que o resto. Ninguém amou a borda. Ele só existia para que a Niveus pudesse continuar vendendo seu produto principal, aquele com o qual eles realmente se importavam. Então a única prioridade era levar algo para as casas dos clientes o mais rápido possível e com o menor custo possível. E como resultado, essa coisa tem muitos problemas. A qualidade da construção é terrível, incluindo violações de segurança elétrica muito perigosas. Ele foi enfiado de forma muito grosseira em uma caixa que na verdade não cabe nele. E claro, ele não roda jogos. Agora considerei algumas teorias sobre o porquê de eles terem feito isso. Por que eles se livraram do DVD-ROM? Eu acho que eles poderiam tê-lo mantido se quisessem, e havia vários argumentos fortes para isso. Mas eu realmente suspeito que eles se livraram dele de propósito. Eu acho que talvez eles quisessem tornar a coisa incapaz de rodar jogos de propósito, porque eles não tinham certeza se ela realmente poderia. O sistema de resfriamento passivo aqui é bem legal. Mas como ele realmente funciona? Tipo, é bom? Ele é tão bom quanto o dissipador de calor original do 360? Eu sei. E talvez eles também não tenham feito isso. Ele poderia suportar a potência máxima do 360? Eu imagino que eles estavam bem preocupados que ele não se lembrasse que esses eram os dias de glória do Anel Vermelho da Morte. Ok. Os 360 estavam caindo como moscas em 2007, e a única coisa que poderia evitar isso era simplesmente não usar o console. Bem, imagino que quando você usa um desses como o extensor do Windows Media Center, eles consomem algo como 30 ou 40 watts. E dado que o 360 atingiu o máximo de quase 200 watts, isso é essencialmente não usá-lo. Você entende o que eu quero dizer? Considerando que a Niveus impôs uma margem de lucro de 500% nessa coisa, eles não queriam que um cliente gastasse o $1.500 em um de seus trabalhos manuais extremamente trabalhosos e depois deixasse seus filhos enfiarem Halo 3 nele e cozinharem a coisa. É a morte. Então sim, tudo faz um certo sentido. A borda é um produto bizarro, mas há paralelos aí. Existem coisas assim, e acho que o público-alvo delas provavelmente adorou e não deu a mínima para o fato de que o aparelho não rodava. Mas eu dou muita importância, e aparentemente todos os meus espectadores também, porque depois que lancei o último vídeo, recebi um monte de comentários exigindo ver essa coisa jogar. E não posso te culpar. Estou incrivelmente curioso para saber se essa empresa da qual ninguém nunca ouviu falar construiu um monte de Xbox 360 que podem rodar jogos sem fazer barulho algum. Isso parece incrivelmente legal. E eu realmente quero saber se eles conseguiram. Bem, a maioria desses comentários pareceu confusa sobre o porquê de eu não ter testado isso. E deixei a explicação de fora do último vídeo porque é bem complicado. Mas basicamente não joguei nenhum jogo porque é impossível sem o DVD-ROM. Você não pode colocar Halo 3 nessa coisa. E tudo bem, eu poderia me conectar à internet e baixar o Halo 3. Mas há problemas com isso. Preciso de algum lugar para baixá-lo também. E bem, depois que a Niveus terminou com essa coisa, não era mais possível conectar um disco rígido nela. É mais ou menos isso. Há muitas coisas no caminho que tornam isso impossível. Quer dizer, não é impossível. Eu obviamente fiz isso. Você pode ver ali que eu fiz isso. Mas é um obstáculo a ser superado. E mesmo se você esclarecer isso,
Você ainda tem o problema de que um 360 não pode se conectar ao Xbox Live, a menos que tenha sido totalmente atualizado. Este, no entanto, aparentemente estava no armário de alguém desde que foi feito, porque ainda tem o firmware original. Isso mesmo, ele tem o painel de lâminas. Se eu atualizasse essa coisa publicamente, as pessoas viriam à minha casa à noite com armas. Ele é meio chato ter um Blades 360 em sua posse. Na verdade, é meio que uma pedra de moinho. Você não pode tocá-lo, você não pode quebrá-lo, você não pode alterá-lo de forma alguma. Você só precisa carregá-lo como um ovo na colher até encontrar alguém a quem possa entregá-lo. Além disso, ouvi dizer que a Microsoft pode bani-lo do Live se detectar que seu console tem um DVD-ROM alterado ou ausente. E não está claro se isso é verdade. Algumas pessoas discordam, mas a questão é que eu teria que atualizar a coisa, deixar todo mundo bravo comigo, então ela ainda poderia não funcionar. Além disso, eu teria que comprar jogos na loja, apesar de já tê-los em disco, o que é idiota, e não vou fazer isso agora. Claro, um monte de gente perguntou por que eu simplesmente não conecto um DVD-ROM diferente. E essa é uma ótima pergunta, porque é uma desculpa para eu ficar bravo com isso. Eu tenho um 360 morto aqui, com o que eu presumo ser um drive perfeitamente funcional nele. E eu poderia colocar isso aqui, quer dizer, não tem como montá-lo, mas eu poderia conectá-lo por tempo suficiente para carregar um jogo, certo? Não funcionaria. Drives de DVD-ROM do Xbox 360. Vamos, entre aí. Todo drive de DVD do Xbox estava bloqueado para o console. Foi vendido com cada unidade e placa-mãe contém um par de chaves que precisam ser correspondentes. Então esta unidade funcionará com esta placa, mas se eu colocá-la aqui, ela simplesmente não funcionará. Você pode colocar um jogo e parecerá que ele está carregando por um momento. Mas então aparecerá uma mensagem de erro dizendo que você precisa colocar o disco em um Xbox 360. Aparentemente isso é algum tipo de DRM. A Microsoft, eu acho, teve a ideia de que codificar a unidade e o console juntos de alguma forma evitaria a pirataria. Como sempre, não fez nada do tipo. As pessoas piratearam coisas imediatamente, mas isso prejudicou desproporcionalmente os consumidores. Como esperado, se você tivesse um 360 antigamente e seu laser de DVD morresse, você pode ter ido ao eBay, comprado uma máquina quebrada por $100 e trocado o drive, apenas para descobrir que desperdiçou seu dinheiro. Parabéns! Isso é o que você ganha por jogar pelas regras. Hoje em dia, é claro, existem algumas opções. Se você tem o drive original que veio com seu console, você pode sugar as chaves do drive e colocá-las em um que esteja funcionando. Mas a Niveus presumivelmente jogou tudo isso em um aterro sanitário. Então o drive que veio com esta máquina se foi para sempre. Algumas pessoas sugeriram que eles poderiam ter revendido no eBay para recuperar os custos, mas eu duvido. Simplesmente não é algo que qualquer empresa queira fazer. E em 2007, não sei se havia algum valor de mercado para um drive sem seu console correspondente. Eles provavelmente eram apenas lixo eletrônico. Agora também recebi alguns comentaristas empreendedores perguntando se é possível contornar essa limitação usando o drive oficial de HD DVD que a Microsoft vendeu para o 360. Essa foi uma pergunta interessante. Eu não tinha considerado isso, então saí e comprei um. E a resposta é não, claro que não. Se você colocar um jogo, ele faz exatamente a mesma coisa. Só diz que ele precisa ser inserido em um 360. Mas fiquei surpreso ao saber que ele também não reproduz HD DVD. Juro. Lembro que antigamente as pessoas diziam que o HD DVD era o melhor formato porque não tinha DRM desagradável como o Blu-ray. E acho que isso nunca foi verdade. Todos os discos que tentei deram um erro sobre a necessidade de uma atualização, que não conseguia baixar. E aparentemente isso é porque o 360 teve que obter chaves de criptografia da Microsoft para cada filme. Ou, não sei, para blocos de filmes. Ele teve que baixar algo que agora não está mais disponível. Então eu acho que essas unidades são todas lixo eletrônico agora. Mas ei, valeu a pena. O DRM foi completamente eficaz. Ninguém nunca conseguiu piratear um HD DVD, certo? Algumas pessoas pensaram em perguntar se ele pelo menos tocaria DVDs normais. E sim tocaria. Mas para minha surpresa descobri que a unidade interna também os tocaria, mesmo que não seja compatível com o console. Acho que a verificação de chave ou o que quer que seja só entra em jogo para jogos. Mas de qualquer forma, em resumo, são todos becos sem saída. Não há como fazer o 360 que vimos no último vídeo rodar um jogo novamente, exceto modificá-lo. Agora, fiquei muito surpreso com essa resposta, mas que se dane o Blades Dash. Recebi dezenas de comentários insistindo que eu deveria JTAG essa coisa em outras palavras, modificar a placa e instalar firmware personalizado que me permitiria executar backups de jogos. E possuo mais de um disco. E essa é uma ideia muito boa. Eu poderia fazer isso, mas é uma grande dor de cabeça configurar isso. Então fiz melhor. Você vê esse 360? Este é o 360 do Kakov. Eu estava balançando isso por todo o vídeo anterior. E você provavelmente imaginou que era apenas um acessório, mas na verdade era uma unidade pré-modificada que eu comprei no eBay. Minha intenção era terminar o último vídeo trocando esta placa na borda. Você sabe, mantendo todo o resto igual, mantendo o sistema de resfriamento estranho, mas apenas trocando a placa por uma que realmente possa rodar jogos e ver como ela se sairia agora.
Decidi contra isso porque o vídeo teria 3 horas de duração e, cara, essa acabou sendo a decisão certa. Por um lado, eu estava preocupado que as pessoas pudessem ficar chateadas por eu alterar algo com valor histórico. Mas, bem, dados todos os comentários que recebi exigindo que eu modificasse essa coisa, e todas as pessoas que não chamam de ghouls, suspeito que ninguém realmente se importe. E acho que essa é a decisão certa. O fato é que a borda do Niveus não tem significado histórico, além de ser antiga. É apenas a garagem de alguém. Xbox 360 é modificado como algo que você veria nos fóruns do Hard OSP antigamente. E a eletrônica real, quando se trata disso, não é nada especial. Este é um Xbox padrão que só foi piorado. E de forma alguma é tão interessante. A caixa de metal e os tubos de calor, esses são os únicos produtos reais aqui. O Xbox é completamente fungível. Pense nisso como aqueles acessórios do Game Boy em que você coloca o Game Boy inteiro. O acessório é interessante, mas se o Game Boy quebrar ou ficar amarelo, você simplesmente o retira e coloca outro lá. Eles ganham milhões. Eles são todos iguais. Está tudo bem agora. Para ser justo, essas máquinas não são completamente idênticas. O 360 modificado começou a vida como um modelo de 2009. Então ele tinha uma placa-mãe Jasper, enquanto o Ed tinha um Falcon. E esses são um pouco diferentes, mas quem está contando realmente? E tenho certeza de que a Niveus estava apenas comprando consoles da Best Buy. Então se eles ainda estivessem fazendo essas coisas em 2009, eles teriam Jasper em vez de Falcons. E você sabe, este está no firmware mais recente, em vez do painel Sacred and Holy Blades. Mas se alguém tivesse mantido essa vantagem e continuado a usá-la, eventualmente isso teria solicitado uma atualização e eles teriam acertado bem. O fato de essas coisas não terem acontecido é apenas um acidente histórico. Em outras palavras, se eu colocasse esta placa, neste caso, a única coisa que a tornaria diferente de uma borda que você poderia encontrar na natureza seria um mod de hardware. Mas acontece que isso é completamente invisível. Se você simplesmente ligar esta coisa, ela se comporta como um Xbox 360, completamente comum. Você tem que carregar um pedaço especial de software chamado Aurora Dashboard para fazê-lo fazer algo especial. E de fato, esta coisa ainda se conectará a um Media Center Vista e fará o que o Edge foi originalmente concebido para fazer. Então, não estou perdendo nada a modificá-lo. Não estou realmente mudando de nenhuma forma que importe. E o mais importante, estou tornando algo com que alguém se importará novamente. No estado em que recebi isso, a única coisa que ele podia fazer era executar o Windows Media Center, o que todos os 360 farão e com o qual ninguém se importa. O sistema de refrigeração é legal, mas ninguém jamais se daria ao trabalho de arrastar esse enorme bastardo para fora do depósito, só para mostrar a alguém um conjunto de canos que não fazem nada. Então ele teria ficado parado o resto do tempo, acumulando poeira até acabar em um aterro sanitário. Por outro lado, se ele pudesse rodar o GTA V sem a trilha sonora típica, isso seria emocionante. Valeria a pena arrastar esse grande e pesado pedaço de lixo para fora do porão e conectá-lo só para poder dizer: "Ei, olha o que essa empresa fez em 2007. Então, se eu quiser que essa coisa não seja esquecida, mantê-la em seu estado original, não é a melhor maneira de fazer isso. E se eu quiser que isso seja ativado e usado, certamente não quero que ninguém seja morto por isso. E como essa máquina não tinha aterramento, e a Niveus colocou uma fonte de alimentação dentro dela com alta voltagem exposta, ela precisava muito ser desmontada e tornada segura. Então eu fiz tudo isso acima. Se você assistiu ao vídeo anterior, deve ter notado que parece diferente por dentro. Fiz todas as minhas modificações. Esta é a placa Jasper, o Halo 360. Aqui na verdade é um adereço. Agora não há nada dentro, mas estou extremamente satisfeito em informar que isso funciona perfeitamente. Essa coisa não só roda jogos, mas faz um trabalho tão bom que se tornou ainda mais um fardo do que era antes. Eu estava planejando doar essa coisa assim que terminasse a série porque é um pedaço grande e inconveniente de porcaria que não faz nada útil, mas acho que vou ficar com ela agora, porque ela funciona como Gangbusters. Além disso, é basicamente o 360 mais legal que eu poderia ter, em vários sentidos da palavra. As térmicas aqui são, até onde eu sei, ótimas. Depois que terminei de reconstruí-lo, o que foi um processo miserável, levou cerca de 3 dias. Testei-o, rodei alguns jogos e pareceu funcionar. Mas eu queria fazer um bom teste de estresse. Então, o levei para o estúdio, configurei-o e joguei em streaming por cerca de 4 horas. Perfeito. Excelente. Vamos lá. Continue. Droga, cara. Vamos lá, você consegue. Minha coisa favorita sobre skate é que você simplesmente não consegue. Você pode simplesmente decidir não fazer. Sabe de uma coisa, na verdade, eu não ligo mais para skate. Eu cansei disso. Eu sou uma estrela do atletismo. Vamos lá. Eu consigo. Estou a andar de skate. Vamos triturar esta parede de cimento. 10 ou 20 minutos. Feito. Está confortável. Gosto daqui. Na verdade, podemos saltitar até a saída aqui? Vamos.
estamos a lidar agora. Qual é o padrão? Qual é a frequência? Kenneth, vamos, buzine para nós. Obrigado por tocar. Você sabe qual é o traje apropriado para um jogador de futebol que joga Dark Souls? 4 estrelas nuas jogando Dark Souls com apenas uma peça de roupa muito boba. 12 estrelas. A primeira vez que passei por esta área em particular, fiquei muito triste e levei uma surra. Mas desta vez, estou mais velho e sou dominado. É abalado imediatamente e nem termina de matar o primeiro cara corretamente. Foge. Bem, é uma técnica. É uma estratégia. Essa não é boa. Oh, não é boa. Em 400 jardas você chegará ao seu destino. Não tenho ideia de como fazer benchmark de uma dessas coisas. Então, eu meio que considerei o Forza Horizon 2, meu jogo de teste de estresse. Só porque ele foi lançado em 2014. Eu imaginei que provavelmente era um exagero para o hardware do 360. Mas na verdade não parecia importar o que eu executasse. As temperaturas permaneceram muito consistentes em tudo. Eu estava jogando por horas em um escritório bem quente, sem ar-condicionado, e essa coisa nunca passou muito de 60 graus Celsius. Agora, muitas pessoas citando diferentes temperaturas, base para o 360 online. Então não tenho certeza com o que devo comparar. Mas acho que 60 graus é o normal para um Jasper em boas condições, com pasta térmica nova e outras coisas. E é muito mais frio do que os modelos Slim típicos, que aparentemente funcionam entre 70 e 85 graus. Então, isso é uma melhoria significativa, ou não é pior do que o estoque. Não sei qual, mas claramente está indo muito bem. Isso não me surpreende muito, porque desde o começo senti que esse sistema de resfriamento era extremamente superdimensionado. Quer dizer, a capacidade térmica desses risers de calor de cobre provavelmente excede qualquer um dos dissipadores de calor originais. E com cerca de 4 pés de tubo de calor empilhados muito alto, sem mencionar esses gigantescos dissipadores de alumínio externos, isso é apenas uma tremenda quantidade de massa e volume dedicados ao resfriamento de 2 pequenos chips minúsculos. É provavelmente por isso que nada disso realmente esquenta muito. Os dissipadores, os canos, os risers, todos eles esquentam de forma tangível, mas é só isso. Quer dizer, você mal consegue dizer que a coisa está funcionando. Eu verifiquei com uma câmera térmica algumas vezes enquanto eu estava jogando só para garantir, mas não havia nada acontecendo. Os componentes mais quentes foram um VRM e o que eu acho que é o chipset, e nenhum deles quebrou 55 graus Celsius. Então, sim, quem pode reclamar? Na verdade, eu até consegui fazer o gamepad sem fio funcionar, e isso meio que me surpreendeu. Eu não tinha realmente testado isso antes de fazer o mod inteiro, porque eu simplesmente presumi que não funcionaria. Eu nunca tinha pensado sobre onde o módulo RF estava em um 360, mas presumo que a Niveus teria simplesmente puxado E jogado fora. Mas como se vê, o receptor RF para o gamepad está na placa do painel frontal. Eu acho que isso aqui é uma antena de patch plana, e o receptor em si é... Eu não sei se está embaixo disso ou na parte de trás. Está lá em algum lugar. E toda essa placa ainda está dentro da borda bem ali, sem modificações. Então eu pensei em tentar. E funcionou. Quer dizer, você me viu usando antes. Agora isso não me surpreendeu muito, já que a placa está lá e intacta. Mas imaginei que ela pararia de funcionar quando eu colocasse a tampa, porque neste ponto, a antena está basicamente dentro de uma gaiola de Faraday. Na verdade, é por isso que o receptor estava na placa do painel frontal para começar. É assim que o 360 original é construído. Você tem essa proteção de metal que o envolve por todos os lados. Geralmente há uma tampa aqui também. E o objetivo dessa blindagem é bloquear sinais de radiofrequência. Então a Microsoft colocou o receptor aqui porque ele está fora daquela gaiola. Mas como a Niveus não se importou com isso, eles apenas, você sabe, amontilaram o receptor dentro do gabinete. E como esse alumínio agora está todo aterrado, graças a mim, imaginei que ele absorveria o sinal. Para minha grande surpresa, no entanto, mesmo com a tampa no 360, o gamepad funciona muito bem. Por todos os direitos, isso não deveria funcionar, mas não tive problemas com isso. Sem latência, nada disso. Na verdade, funciona até mesmo à distância. Veja, estou a cerca de 20 pés de distância, sem problemas. Então, sim, não tenho ideia de por que isso funciona. Eu realmente esperava que uma caixa de alumínio aterrada bloqueasse o sinal, mas não bloqueou. Talvez os furos na parte superior sejam muito grandes, não sei. De qualquer forma, como eu disse, a coisa está aterrada agora, então é consideravelmente mais segura do que era antes. Não formiga quando você toca na parte externa. Também é um pouco menos idiota por dentro em alguns aspectos. Melhorei várias das decisões estranhas de Niveus enquanto estava lá, enquanto piorei algumas outras coisas. O processo de reconstrução dessa coisa foi realmente muito interessante, pelo menos para mim.
Foi quase como refazer o trabalho de níveis do zero. Eu tive que descobrir o que tinha que ser feito no console para encaixá-lo aqui, o que tinha que ser removido, o que era e o que não era possível, e assim por diante. Eu tive que reavaliar a coisa toda, e isso me ajudou a entrar na cabeça das pessoas que o projetaram em primeiro lugar. E o que eu descobri é que eles realmente eram péssimos nisso, às vezes pior do que eu imaginava. Há algumas decisões flagrantes escondidas dentro desta máquina, mas também houve algumas que fizeram mais sentido quando eu tive que passar por esse processo sozinho. E eu gravei tudo isso. Então, como foi tão esclarecedor, agora apresentarei um supercut de todo o processo de 3 dias. Confia em mim, vai ser divertido. Ou não. Você decide. Comecei desmontando o Xbox doador. Então, se você nunca viu isso feito, aqui vai. É bem simples na maior parte, mas a Microsoft usou algumas técnicas de abas plásticas de nível superior. Mesmo com um guia do iFixit, uma demonstração do YouTube e muita paciência, ainda consegui soltar uma aba. O resto se desmonta praticamente sem esforço. Ele é mantido unido principalmente por um monte de parafusos extremamente longos, o que aparentemente era uma prática comum para consoles naquela época. Depois de removê-los, você pode retirar o DVD-ROM, colocá-lo de lado, depois lutar com o conjunto do ventilador e do duto por 4 ou 5 minutos para retirá-lo sem quebrar nada. Depois desparafusar e remover a placa do painel frontal, colocá-la de lado. Desparafusar mais um monte de parafusos que prendem a placa-mãe e pronto. Está praticamente tudo desmontado agora. A única coisa que sobrou é o dissipador de calor. E isso é meio que um quebra-cabeça. A Microsoft usou um grampo muito inovador que eu nunca teria descoberto sem um tutorial. Não há fixadores comuns, apenas um clipe de metal que só sairá se você enfiar uma chave de fenda atrás de um dos pinos e enfiá-lo no que parece ser a direção errada. Se você fizer isso com muita força, a extremidade oposta se soltará de repente. Repita no eixo oposto e a coisa toda praticamente cai. Acho que evita o torque excessivo na pia durante a montagem, mas não é muito agradável de remover. A propósito, fiquei aliviado ao ver que o acabamento do mod era bom e limpo. Há muitas pessoas por aí vendendo consoles modificados que são apenas uma teia de fios defeituosos e um trabalho de soldagem horrível, mas este parece muito bom. Os fios são roteados, não há grandes gotas de cola quente, etc. Agradecimento ao vendedor do eBay Infinity Mod Fees. Obrigado por não me roubar com a placa. Coloquei em uma caixa, deixei de lado e comecei a desmontar o Niveus, um processo que eu não estava ansioso para fazer. A primeira coisa que tive que retirar foi o sistema de refrigeração. Ele mantém a placa no lugar e isso mantém todo o resto no lugar. Eu desparafusei os parafusos das torres de resfriamento, ou como você quiser chamá-los, e isso exigiu bastante força. Eu suspeito que a Niveus colocou Loctite nas roscas. Não tenho certeza, pois estavam cobertos de graxa. Provavelmente algum resíduo saiu quando os limpei. Mas para mim, eles pareciam presos. Em seguida, removi os parafusos das braçadeiras do dissipador de calor. Foi uma experiência emocionante. Ao contrário de todos os outros fixadores dos produtos Niveus, estes tinham cabeças imperiais. Tive que vasculhar cada pedaço que tinha em casa para encontrar uma broca hexagonal não métrica que servisse. O ventilador número 3 também tornou as coisas difíceis. Eu poderia ter puxado isso para fora, mas ele grudou com fita VHB, e não tenho certeza se teria saído de qualquer maneira, ou se queria voltar a colocá-lo. Então eu usei apenas uma catraca e uma extensão, o que foi decisão certa de qualquer maneira, já que aqueles parafusos estavam lá muito bem. O segundo grampo também é um pouco difícil de alcançar. Ele não saiu até que eu removi a placa do painel frontal e a tampa da fonte de alimentação. Nesse ponto, tive que começar a desmontar as torres de cobre e remover os próprios tubos. E nem preciso dizer, tudo estava coberto de graxa térmica, o que eu acho que supera a alternativa, certo? Isso é só coisa branca e simples. Eles provavelmente compraram um balde de 5 galões por $40, porque usaram toneladas. A água caiu tão forte que uma das balas chegou a subir no cano. Felizmente, porém, tudo isso parece estar bem. Não está seco, não está separando. Então não foi a pior coisa que eles poderiam ter usado. Quando removi a última bala, notei algo estranho que tinha visto no Niveus Denali. Há um slot retangular cortado no Slugeten que corresponde a um slug que fica em cima da CPU. Parece que um tubo de calor plano iria aqui, mas não há nenhum. Então, não tenho ideia para que serve isso. Com tudo agora fora, exceto os slugs presos à placa, eu naturalmente passei por cima de tudo com isopropil e um pano, esfreguei todo o composto antigo, e como ainda está líquido, sai facilmente de coisas como os canos. Mas as outras partes eram um pouco mais tediosas, com todas as bordas afiadas, ranhuras profundas, linguetas e grampos. Eu passei por uma tonelada de toalhas de papel e cotonetes, tirando cada pedacinho de sujeira de cada borda e fenda. A coisa toda foi complicada e miserável, mas no final consegui fazer. Em seguida, removi a fonte de alimentação. Como ocupa muito espaço, os fios KA ainda ficam presos embaixo da placa. Mas não pretendo reutilizar esta fonte. Então, cortei os fios de entrada, soltei-os e joguei fora. Então, removi todos os parafusos da placa-mãe e tentei puxá-la para fora, mas ela não queria sair. Parecia que ainda estava presa em algum lugar. Mas acontece que os cabos de extensão estão tão apertados aqui e tão rígidos que seguram a placa no lugar. Com um pouco de esforço, consegui soltá-los todos e a placa saiu imediatamente. Meu Deus. O quê?
E foi aí que percebi como a Niveus havia resolvido o problema de resfriamento da RAM no gabinete do 360. Acho que os chips da RAM são pressionados contra a carcaça de aço e isso ajuda a dissipar o calor. Mas aqui eles flutuam meia polegada acima da placa de base. Então a Niveus apenas empilhou um monte de almofadas térmicas cortadas grosseiramente para preencher essa lacuna. Isso parece funcionar, eu acho. Mas a maneira certa de fazer isso provavelmente era colocar um pouco de metal de verdade ali. Dica profissional para você, Niveus. A placa ainda está presa pelo conjunto IR, então tive que removê-lo do painel frontal. E isso é muito estranho. Eles usaram um pedacinho de plástico para segurar o sensor no lugar. Tenho certeza de que eles não mandaram fazer isso. É obviamente de outra coisa, mas não tenho ideia do que. Agora este fio voador aqui foi originalmente soldado a um pino no cabeçalho do DVD-ROM, presumivelmente para manter o pino de status da gaveta pressionado para que o 360 não pense que a unidade está aberta o tempo todo. E eu queria fazer isso de forma mais elevada, elegante. Então eu o dessoldei, mas então descobri que a outra ponta estava presa ao botão de energia. Isso deveria ter sido uma bandeira vermelha, um sinal de que eu tinha identificado isso errado, mas eu sou eu. Então eu segui em frente. Eu queria remover o botão de energia para poder dessoldar o fio, mas não consegui uma chave que coubesse, então eu simplesmente o cortei. Bem, nós revisitaremos isso mais tarde. Não se preocupe. Com a placa agora fora do gabinete, podemos dar uma olhada melhor na qualidade do trabalho de Niveus, ou a falta dela. Lembro-me de pensar quando olhei para essa coisa pela primeira vez que os suportes em forma de X pareciam exatamente com os que eles usavam no Denali. Pareciam coolers Intel Socket 775 que eles tinham desmontado. E isso foi confirmado por um dos funcionários com quem falei. Achei extraordinário que eles simplesmente se encaixassem na placa-mãe do S-Box 360, mas acontece que não. Niveus esmerilou as pernas dos suportes, como você pode ver pela textura áspera nas pontas, e então usou uma furadeira de coluna para adicionar novos furos. Agora isso seria quase uma boa ideia, exceto que as pernas não são planas. A Intel carimbou sulcos nas pernas para torná-las mais rígidas, e a Niveus não fez nada para achatá-las. Então, as porcas estão apoiadas em superfícies arredondadas. Naturalmente isso as faz assentar em um ângulo bem alegre, e eles quase certamente estão aplicando pressão muito desigual aos chips. Bem, pelo menos elas fariam se fossem realmente apertadas para baixo, o que não é o caso. Pelo menos um deles estava apenas girando no lugar sem fazer nada. Então, sim, isso é um trabalho realmente horrível. É pior do que o que você normalmente veria em um projeto de Casemod iniciante. E veremos mais disso depois. Sem surpresa, não há mistérios no chassi. É apenas uma caixa de metal com alguns espaçadores nela. Fiquei surpreso ao ver isso ali, realmente pressionado na chapa de metal. Embora você esperasse isso de um dispositivo produzido em massa. Mas para esse tipo de coisa, imaginei que eles seriam apenas parafusados através de furos perfurados. Essas placas de base foram reutilizadas de um de seus PCs HD. Então me pergunto se eles realmente as reusinaram para caber no 360. Ou se por acaso há furos suficientes alinhados com a TEX para que eles tenham tido sorte. De qualquer forma, para finalizar o chassi, removi a entrada AISC, na qual trabalharemos mais tarde. Limpei o máximo de composto térmico que pude dos dissipadores de calor, e então peguei o multímetro para começar a verificar a continuidade. Este chassi não está aterrado no momento, e isso não precisa ser inseguro, mas com a qualidade de construção dessa coisa é. Então, pretendo adicionar fio terra. O problema é que não tenho certeza se todo o chassi pode ser aterrado de um único ponto. Tudo está se tocando, mas as superfícies anodizadas das peças de alumínio não são condutoras de forma confiável. Eles parecem estar conectados. Quando testei com a máquina, tudo estava montado, mas suspeito que o plano de aterramento da placa-mãe estava unindo tudo. E, com certeza, com a placa removida, descobri que algumas partes não são contínuas com outras. A maioria delas é, no entanto, principalmente as partes perto da entrada QA. E quando terminar, esse deve ser o único lugar onde uma falha perigosa pode realmente existir. Então decidi que isso era adequado por enquanto. Em algum momento posterior, posso adicionar tiras entre os dissipadores de calor. Para melhorar, agora tive que tirar os slugs de cobre da CPU e da GPU, e eu pensei que o maior obstáculo aqui seria tentar não colocar pressão desigual nos chips ao remover os suportes. Mas sim, esse era o menor dos meus problemas. Isso foi uma droga. A Niveus usou porcas e parafusos para segurar os suportes. Então eu tive que usar uma chave de soquete e uma chave de fenda em lados opostos das placas em um ângulo muito estranho para retirá-lo. E isso já é ruim o suficiente, mas eles também colocam loctite vermelho em tudo. E como isso é para ser mais ou menos permanente, eu tive que colocar muita força nesses fechos naquele ângulo estranho. E mesmo isso não seria tão ruim. Mas o hardware que eles usaram era literalmente lixo. Os parafusos são de cabeça chata, que é a pior cabeça, a mais escorregadia, e são feitos de latão, o material mais macio com o qual você pode fazer um fixador dessa coisa toda. Washington é um pesadelo. Eu arredondei pelo menos 3 das cabeças. Meu driver quase escorregou e abriu um buraco na placa todas as vezes. E uma delas ficou tão ruim que precisei comprar um par de pinças para segurá-la no lugar e poder tirar a porca. Quer dizer, isso foi simplesmente angustiante, especialmente porque eu realmente queria evitar danificar a placa para que ela pudesse ser reutilizada em outra coisa. No final, acho que consegui tirar tudo sem nenhum dano, mas os fechos estavam apenas cozidos. E quer dizer, olhe para essas coisas. Eles são literalmente ferragens de gabinete. Elas são destinadas à aparência e nada mais. Mesmo que estivessem intactos o suficiente para serem reinstalados, você não poderia me pagar para usá-los. Vou substituí-los quando montarmos tudo de volta. Agora, com as pias removidas, eu queria ver como eram as tintas. Então, peguei alguns cotonetes e IPA. E comecei a esfregar a graxa térmica.
Mas depois que a maior parte da substância branca foi embora, encontrei uma camada de substância cinza por baixo, e isso levou 10 vezes mais tempo para remover. No final, tive que raspar com uma ferramenta de plástico duro, porque os cotonetes e o solvente nem sequer tocavam nele. Imagino que isso possa ter sido cozido em restos da substância branca, mas suspeito que seja, na verdade, o composto original que a Microsoft aplicou, e a Niveux simplesmente não fez nenhum esforço para removê-lo. Com os corantes limpos, voltei minha atenção para as lesmas de cobre. Fiquei curioso sobre a aparência da interface do corante para o dissipador. Então limpei a graxa. Dei uma olhada e tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que meus olhos estavam funcionando. Por que isto? Não é assim que um dissipador de calor deveria ser. A graxa térmica deve preencher lacunas, claro, mas não crateras de impacto. Não tenho ideia do que aconteceu aqui. Há marcas de usinagem, então claramente elas foram torneadas em um torno em algum momento. Mas os resultados da rotação só podem ser tão ruins. O pior torno de carga portuária do mundo produzirá um acabamento de superfície bem limpo, pelo menos comparado a isso. Quer dizer, isso é horrível. A única explicação que consigo pensar é que a Niveux fez isso lá em 2004 para seu primeiro produto, o Centro de Mídia Rainier. E então, nos 4 anos seguintes, eles simplesmente jogaram tudo em uma caixa e deixaram que eles chacoalhassem e batessem uns nos outros, porque eles parecem tão marcados e marcados quanto a superfície da maldita lua. A ideia de reutilizar essas coisas dói. Admito que fiquei tentado a ir além de uma simples limpeza. Quer dizer, eles merecem ser, bem, mais do que lapidados. Eles merecem ser lixados de 200 a 2000 grãos e depois lapidados. Mas infelizmente não posso. O objetivo de todo esse esforço é realizar um experimento. Então minhas mãos estão atadas. Quero saber se a Niveux fez algo que pudesse rodar jogos e foi isso que eles enviaram. Então é isso que eu tenho que testar. Se eu melhorasse, não provaria nada. Por mais que me doa, não fiz nada além de limpá-los. E depois, os instalarei novamente nestas condições exatas em uma CPU e GPU. Que Deus tenha misericórdia de minha alma. Isso realmente doeu tanto que senti que tinha que fazer alguma coisa. Então, depois de limpar toda a graxa, encontrei os slugs que ficam no topo de cada torre e passei cada um sobre um pedaço de grão 330 molhado até que ficassem brilhantes no topo. Isso não afetará o desempenho de forma alguma, mas é consideravelmente menos deprimente de se olhar do que o que a Niveux enviou. Então foi o mínimo que eu poderia fazer por esta pobre máquina. Devo mencionar que o motivo pelo qual eu tinha a lixa em mãos era para ajudar a aterrar o chassi. Há um monte de furos de parafusos não utilizados nos dissipadores de calor, e imaginei que poderia prender uma tira de aterramento a um deles, mas eu tive que remover a camada superficial anodizada primeiro para que ela fosse conduzida corretamente. Agora, existem maneiras limpas de fazer isso, mas eu usei a lixa para raspar a superfície ao redor de um dos furos. Certifiquei-me de levar tudo até o metal. Anexei um terminal de anel. Confirmado, adicione continuidade. É feio, mas funciona. Depois, tive que lidar com o sensor de infravermelho, e isso foi um inferno. Parecia que a Niveux apenas removeu o sensor que veio na placa 360, adicionou fios a cada cabo e então os soldou nos furos passantes da placa. Basicamente, eles apenas deram pernas realmente longas. E isso não é em si muito rançoso, mas a maneira como eles executaram foi dessoldando 2 desses fios sem nenhum problema. Eu apenas coloquei a arma de retrabalho ali, puxei o gatilho e pronto. Mas o terceiro furo simplesmente não queria limpar. Eu acertei várias vezes. Nada. E os 2 restantes estavam completamente fora de questão. Tenho quase certeza de que eles estão presos a um plano de aterramento, então você pode despejar muito calor neles antes de derreter a solda. E isso é um osso duro de roer para qualquer um. Mas a Niveux claramente não estava à altura da tarefa porque eles nem se deram ao trabalho de tentar. Em vez disso, eles apenas cortaram as pernas do sensor infravermelho e marcaram os fios na ponta. Agora, essa é uma solução suja e eu não estava disposto a deixá-la ou replicá-la. Então, peguei a placa doadora para ver se conseguia descobrir onde as coisas deram errado. Acontece que o sensor IR tem 3 pinos ativos perto da borda da placa e depois alguns pinos de montagem atrás deles que vêm pré-dobrados em um formato de waffle. Isso ajuda a fixá-los na placa, mas uma vez instalados, a solda assume um formato muito complexo. Então, mesmo que você consiga derretê-la, não é possível removê-la com pavio ou aspirador de pó, a menos que você entenda a geometria. Não está claro se é possível ou seguro simplesmente puxar os pinos para fora. Na verdade você só precisa saber o que está fazendo. E a Niveux não fez isso. Quer dizer, eu mal sei o que estou fazendo, e ainda assim, foi fácil tirar a coisa. Eu apenas limpei os 3 fios de sinal, aqueci os 2 pinos de montagem e tirei a coisa. Foi basicamente isso. Voltei para a placa antiga depois disso, limpei sem muito barulho também. Puxei as 2 pernas de montagem. Também encontrei uma perna presa em uma das outras almofadas. Aparentemente alguém ficou impaciente e cortou um dos fios de sinal. Não faço ideia do porquê eles teriam feito isso, mas tudo bem. O resultado é reconhecidamente mais feio do que poderia ser. Isso pode ser feito melhor, mas provavelmente ainda está perfeitamente funcional. E é isso que eu estou trabalhando em uma placa já massacrada. Então a Niveux realmente não tinha desculpa para fazer um quarto de bunda do jeito que eles fizeram. Como eu estava me sentindo tão hipócrita, continuei fazendo um trabalho igualmente ruim de instalar os fios na nova placa. Não consegui endireitá-los, ou acho que derreti o isolamento. É bem feio. E só muito mais tarde percebi que os 2 cabos de blindagem provavelmente servem apenas para a estabilidade mecânica. A Niveux nem precisou conectá-los, e eu poderia tê-los cortado e instalado apenas um conector de um X3 pinos e colocado um soquete nos cabos de conexão.
Seria uma solução muito mais limpa e também seria desconectável. Acho que vou lembrar disso na próxima vez que eu colocar um Xbox 360 em um chassi personalizado. Mas neste ponto, a placa doadora foi totalmente modificada. A única coisa que eles realmente mudaram, afinal, foi o sensor IR. Todo o resto é plugado ou parafusado. Então eu encaixei a seco no novo chassi, só para ter certeza de que tudo estava copacético. E claro, ele encaixou perfeitamente. O Jasper e o Falcon usaram cases idênticos, o que as pessoas chamam de design gordo, o que significa que ele tem que usar exatamente as mesmas montagens, furos de esse, localizações de chip, etc. Os componentes reais são bem diferentes, mas todos eles têm que estar nos mesmos lugares. Então estamos prontos para começar a montagem, mas preciso instalar o cooler antes de começarmos a remontar. Então a placa sai de volta. Eu limpo toda a sujeira dos chips e, como tem menos de 6 meses, sai bem limpo. Agora é hora de resolver o hardware de montagem. Como mencionei, as porcas literalmente não conseguem ficar planas no suporte devido à superfície curva. Então pensei em uma solução simples para isso. Peguei um suporte no meu torno, coloquei-o no lado da bigorna, bati com o lado plano de uma caneta esférica e isso realmente funcionou. Foram necessárias uma dúzia de golpes para achatar a parte do braço onde o furo é perfurado. Não parece incrível. Não está perfeitamente nivelado, mas está 100 vezes melhor do que estava. Então o problema foi resolvido. Agora só temos que lidar com os fixadores. Eu ainda estava bravo com o lixo absoluto que a Niveus usou nessa coisa. Então passei um tempo na loja de ferragens e montei essas belezuras. Parafusos sextavados de óxido preto, arruelas de nylon grossas, na parte superior e inferior, para lidar com qualquer irregularidade restante, e porcas de latão grandes para que eu não precise de 2 chaves de fenda separadas para montar ou ajustar nada. Acho que são uma grande melhoria na prática, mas também estão muito mais bonitos, simplesmente porque eu estava me sentindo rancoroso. Agora, quando se trata de pasta térmica, geralmente sou um defensor da escola Nexus dos jogadores, onde nada importa. Enquanto a gordura estiver em contato com a tinta em algum lugar, ela se espalhará quando você ligar a pia e apertá-la. Não se preocupe com isso, mas como estou fazendo tudo isso à mão? Sem contenção de reator, sem calços, nada para proteger a matriz da sobrepressão. Quero aplicar o mínimo de força possível para obter um resfriamento eficaz e nada mais. Então, como não haverá muita pressão, eu realmente me preocupei em espalhar o composto o mais uniformemente possível, o mais fino que pude, para dar a essa coisa uma chance de lutar. E com isso feito, estamos prontos para começar a realmente montar essa coisa. Coloquei um parafuso na parte inferior, coloquei um dos suportes em cima da CPU, coloquei o suporte em cima e ele não encaixou. Parece que as bordas do furo do parafuso foram empurradas pela minha ferraria amadora, então agora está muito pequeno. Não é um grande problema. Coloquei uma broca de diamante na minha Dremel, a ferramenta arredondou os furos novamente e agora os parafusos se encaixam sem problemas. Então, na minha segunda tentativa, tudo correu perfeitamente. Parafuso, porca em cima, deslize para baixo. Pronto para ir. Agora, como este não é um projeto pretendido pelo fabricante, não há nada que me ajude a garantir que a pressão na matriz seja uniforme. Mas percebi que, como todos os parafusos têm o mesmo comprimento, posso usar as roscas expostas para determinar o torque relativo. Girei as porcas para frente e para trás até ver que todos os parafusos sobressaíam, e pensei que isso era bom o suficiente. Se o torque for muito baixo, adicionarei mais depois, mas prefiro pouco do que muito. A GPU foi mais a mesma coisa, claro, exceto que tive que lubrificar 2 dias em vez de 1. Estou chocado por não ter estragado tudo, mas na verdade deu tudo certo. Coloquei os parafusos, coloquei a coisa no lugar, coloquei as porcas. Alguns minutos depois, as pias estão na nova placa, prontas para uso. Nesse ponto, decidi fazer um teste rápido. Eu não queria investir horas extras de trabalho só para descobrir que tinha destruído a placa. Então eu o conectei a uma fonte de alimentação e fiz um teste de energia muito breve. Eu obtive uma imagem na tela. Os slugs esquentaram. Isso me disse que eles estavam fazendo um bom contato sem danificar nada. Então sim, tudo ainda está no caminho certo. Eu tinha mais algumas coisas para fazer antes de começar a reinstalar a placa. Primeiro, removi o ventilador morto da parte traseira e no processo descobri que a Niveus tinha os furos estampados do tamanho errado para os parafusos do ventilador. Eles são um pouco pequenos, então eles tiveram que forçar os parafusos para dentro. Eles não se preocuparam em aumentar os furos, apenas cortaram roscas no alumínio e descascaram a anodização. Trabalho profissional de verdade. Nunca vi nada parecido. Agora, em relação aos ventiladores, alguns comentaristas ficaram curiosos se o conselho espera um sinal de tacômetro. A resposta é não. A placa, na verdade, não tem nenhuma entrada TAR. Há um único conector de 3 pinos para os ventiladores, que tem apenas 2 pinos de 5 volts e um aterramento. Meu palpite é que há 2 pinos, então os 2 ventiladores podem ser PWM separadamente. Mas não tenho ideia se isso é verdade. A Niveus, por sua vez, simplesmente ignorou o terceiro pino, cortou aquele fio. Todos os 3 ventiladores funcionam com um único trilho de 5 volts. E eu não queria religar nada disso. Então cortei os fios do ventilador morto e trouxe o meu substituto. O novo ventilador é silencioso. Não importa como você o pronuncie, é como os outros. Agora, me disseram que os produtos deles eram realmente uma porcaria e que seus fãs morriam muito rápido. Mas eu encontrei este novo na caixa localmente e eu queria ficar o mais próximo possível do hardware original. E outro na cor. Acho que isso é basicamente idêntico aos outros. Cortei o cabo de fixação, descasquei tudo e juntei todos os fios com emendas da Western Union. Dê uma olhada se você não conhece a técnica. Isso resulta em um trabalho muito limpo. Um pouco de termoencolhível para isolar tudo e pronto. Agora, como eu tinha todo o meu material de emenda de fios pronto, decidi consertar outra das decisões estranhas de Niveus. Este é o cabo de alimentação e sinal do DVD-ROM 360. A Niveus havia soldado o fio que ia para o interruptor de energia diretamente no conector do DVD.
E eu não conseguia entender por que você faria isso quando eles definitivamente tinham esse plug. Eles teriam tirado do drive quando o removeram. Você poderia simplesmente prender um fio aqui e soldar nele. Isso é muito mais fácil e limpo do que soldar em um cabeçalho. Ou, você sabe, esqueça completamente o fio solto. Basta cortar e torcer os fios 4 e 6 juntos. Isso fará com que o 360 pense que a gaveta está fechada e que você não precisa do fio extra. Então foi isso que eu fiz. Claro que voltaremos a isso mais tarde porque eu realmente estraguei tudo. Mas finalmente é hora de começar a juntar as coisas. Claro, começaremos com a parte mais importante, o sensor IR. Sério, você meio que tem que colocar isso primeiro. E isso acaba sendo muito irritante, já que nada segura o sensor no pequeno suporte de plástico. Então, eu só adicionei um pouco de fita dupla face para não precisar de 6 mãos para fazer o trabalho. Estou quase pronto para instalar a placa, mas primeiro preciso conectar todos os cabos de extensão. Isso é muito mais difícil com ela parafusada. Então colocamos tudo agora. E com eles dentro, posso colocar a placa e começar a colocar os parafusos. Claro, todos os parafusos ficam exatamente onde deveriam, porque essas placas precisam ser montadas exatamente no mesmo chassi, exceto por uma que bateu nessa torre de plástico estranha. Eu estava preocupado que pudesse haver uma diferença entre as placas, mas comparado a um 360 normal e sim, aparentemente ele só vem com isso. Niveus deve ter roubado. Sem problemas, eu posso fazer a mesma coisa. Eu tive que mexer um pouco mais, é claro, para descobrir a ordem correta para empilhar os cabos USB, os cabos IR, os cabos do painel frontal. E claro que, no final, estraguei tudo e tive que retirar a placa inteira de novo. E fazer tudo de novo, porque prendi os cabos do ventilador embaixo. Você sabe o que mais é novo? Sempre acontece assim. Mas com tudo isso feito, a placa agora estava instalada, então 90% do trabalho foi feito. E agora eu só tinha que fazer os outros 90%. Ou seja, seriam os heat pipes. Eu poderia rodar uns 40 minutos de filmagem só desse processo. Quer dizer, foi um pesadelo. Para começar, eu tive que usar uns 15 gramas de composto térmico Noctua aqui, porque todo o sistema é revestido com ele, e ele contém algo como uma dúzia de interfaces de metal com metal. Tive que pré-lubrificar as ranhuras nos slugs. E isso não foi o suficiente. Então, tive que retirar os canos manualmente, espalhar o composto por todo o lado com meus dedos, ambos, tanto no meio quanto nas pontas, já que eu não conseguiria chegar às pontas depois que o meio estivesse preso. Eu usei uns 9 pares de luvas de látex, e essa porcaria ficou espalhada por todo lugar. Além disso, acontece que nada é intercambiável. Eu montei a rede de tubos umas 5 vezes, só tentando tubos diferentes em lugares diferentes. E finalmente tive que voltar e estudar minha filmagem anterior detalhadamente para descobrir o que foi para onde. Eu também suspeito que as lesmas foram perfuradas transversalmente como uma única barra de cobre sólida e então cortadas em pedaços porque elas realmente parecem não ser simétricas. Eu acho que cada slug tem que ficar em um lugar e uma orientação específica, porque toda vez que eu montava uma torre, ela ficava meio que certa. E então eu tentei colocar os parafusos e eles simplesmente não entravam. E então eu percebi que a pilha não estava no prumo. Todos os slugs estavam em lugares diferentes porque estavam sendo puxados de um lado para o outro pelos canos. Os canos estavam lutando contra eles. As ranhuras não pareciam se alinhar. Foi simplesmente horrível. Fui forçado a jogar um jogo notavelmente preciso de torres de Hanoi repetidamente até conseguir algo que parecesse se encaixar. E ainda não sei totalmente se consegui montá-lo de volta ao seu estado original, mas acho que cheguei perto o suficiente. Quando os parafusos finalmente parafusaram, no entanto, parecia que eu tinha algo funcional. Então, como um mimo, fiz uma pausa e comecei a limpar o composto que estava espalhado por todo lugar. Acho que consegui uns 6 gramas dessa coisa. Eu dei uma bronca no Niveus nos últimos 2 vídeos por não ter feito um trabalho melhor nisso. Mas tenho que admitir, não há uma maneira limpa de montar um sistema tão complexo com peças tão grandes e de formato estranho que precisam ser fixadas em vários lugares ao mesmo tempo. Vai fazer uma bagunça e não há nada que você possa fazer a respeito. Então, depois de todo esse atoleiro, instalar os grampos do dissipador de calor pareceu deliciosamente simples. As torres de cobre praticamente definem os ângulos e alturas de tudo. Então, tudo o que eu tinha que fazer era segurar os grampos no lugar, até encontrar os furos certos para os parafusos. Fácil. Depois disso, eu fiz um pouco mais de limpeza e polimento, e então decidi ligar a coisa novamente para ter certeza de que tudo ainda estava funcionando. Para meu grande alívio, ele ligou. O ventilador girou. Tudo parecia ótimo, exceto que a luz de energia não estava acesa. E eu imediatamente soube que a culpa era minha, porque estava coçando na minha cabeça que eu tinha estragado alguma coisa. Foi muito estranho quando vi que o fio do conector do DVD-ROM ia para o botão liga-desliga. Isso foi muito estranho. Mas presumi que era apenas um aterramento conveniente, sabe? Algo que eles estavam usando como uma régua de terminais de fato. Mais ou menos, mas não, eu estava errado. Se voltarmos e olharmos para minhas filmagens antigas, o pino 4 neste cabeçalho informa a máquina que a gaveta está fechada. Mas é este. O fio vai para o pino 6, que nada mais é do que uma alimentação contínua de 3,3 volts. Eu estava dando muito crédito ao Niveus. Se o 360 achar que a gaveta está aberta, ele piscará a luz de energia continuamente. E eu pensei que eles estavam tentando resolver esse problema de uma forma bem cavernícola. Mas não, isso é muito pior. Eles ignoraram completamente a luz de energia. Eles apenas a deixaram piscar dentro do chassi para sempre. A única razão pela qual eles se preocuparam em tocar neste cabeçalho foi porque ele tinha uma voltagem que só estaria presente quando a máquina estivesse ligada, então eles poderiam sequestrá-lo para uma luz de linha de energia. Simplesmente não há fim para os embaraços em exibição dentro desta pobre máquina esquecida por Deus. Então eu me senti muito bobo por simplesmente cortar aquele fio sem pensar.
Mas pelo menos eu consegui consertar. Depois de montar meu pequeno cabo de derivação, eu simplesmente retirei o termo encolhível, coloquei o fio de volta, soldei e isolei novamente. Simples assim. Ok, isso é mentira. Eu tive que soldá-lo de volta no interruptor de energia também. E como não consegui fazer isso com ele instalado, tive que encontrar uma chave que mal encaixasse na porca e então tediosamente lixar a anodização do alumínio até conseguir obter a Nutene. Foi horrível. Raspei a placa frontal. Eu me xinguei o tempo todo e depois percebi que provavelmente poderia ter simplesmente arrancado a placa frontal. E isso teria me economizado muito tempo e esforço. Mas de qualquer forma, consegui soldar o fio novamente. Eu o isolei novamente e com tudo de volta, ele ficou apenas 13% mais feio do que o que a Nivels fez e muito menos desajeitado. Afinal, o meu pode ser desconectado. Então, com toda essa grande e longa miséria resolvida, era hora de abordar o elefante na sala. Sala, ou seja, uma coisa cinza enorme que é uma dor de cabeça enorme de lidar. Esta é a fonte de alimentação da borda. Ele começou a vida como um suprimento normal de 360, que eles removeram de sua caixa e nem mesmo embrulharam em uma folha de plástico antes de parafusá-lo grosseiramente nesta caixa de metal sem isolamento. Agora, eu adoraria colocar apenas uma caixa de suprimentos não modificada, e tudo na borda. Mas acontece que a Nivels teve que descascar o suprimento para que ele coubesse. Caso contrário, ele é muito longo e bate na placa do painel frontal. Agora, essa placa poderia ser realocada, mas isso seria seu próprio tipo de hack horrível. Então, sim. Admito que a Nivels não tinha muitas opções excelentes. Felizmente eu tenho. Como nossa placa doadora é uma Jasper, ela passou por uma redução de matriz e agora consome 25 watts a menos que a Falcon. Isso significa que ele pode usar a fonte de 150 watts, que por acaso é muito menor. Mesmo com o case, há quase espaço suficiente para encaixá-lo aqui sem modificações, mas não com o cabo original. E embora um cabo em ângulo reto pudesse caber, o fio real precisaria sair por cima. E isso me forçaria a instalar o suprimento assim, o que pode parecer bom. Mas deixe-me chamar sua atenção para essas duas pequenas lacunas aqui e aqui. Você sabia que as fontes de alimentação 360 têm ventoinhas internas? Eu nunca soube, mas acontece que todas elas têm. E neste modelo, essas são as portas de admissão e exaustão. Há mais duas na parte inferior, e eu não quero sufocar aquelas com a tampa nessas portas, que estariam sugando desesperadamente dois pequenos canais acima e abaixo da fonte e puxando o ar que foi pré-aquecido por seu próprio calor residual. Então isso é uma droga. Eu quero que essas aberturas fiquem voltadas para fora para que possam receber uma mordida no ar frio que está sendo puxado pela ventoinha traseira. E a única maneira de fazer isso seria usar um cabo IEC em ângulo reto, onde o cabo sai do outro lado. Isso acaba sendo muito difícil de encontrar. Deve haver um padrão em algum lugar que exija que ele saia nessa direção, porque todos os cabos são exatamente iguais, exceto este. A Trip Elite vende um IEC de ângulo esquerdo, que você pode comprar na Amazon por $10. É exatamente igual a qualquer outro, exceto que o cabo sai do outro lado. E assim, meu problema está resolvido. Posso encaixar o suprimento no case com apenas espaço suficiente. Eu meio que odeio o quão apertado ele é. Mas você sabe, já que nada disso é condutivo, não importa se ele toca devido à vibração, ou algo assim. Então, realmente chega. Chega, neste caso. Agora, quanto à montagem do suprimento, acho que seria adequado apenas deixá-lo aqui, sem retenção de forma alguma. Provavelmente não vai a lugar nenhum, e não é provável que machuque nada se isso acontecer. Mas as aberturas na parte inferior estão tocando a placa de base, o que não é o ideal. Eu preferiria suspendê-lo para que ele possa receber um pouco mais de ar. E eu estava planejando fazer isso apenas prendendo-o com fita adesiva na lateral do chassi. Eu não gosto de usar adesivos assim, mas considerando o tempo que a fita sob o terceiro ventilador durou, uns bons 17 anos, provavelmente ficaria bom. Infelizmente, não consegui nenhum 3N VHB em cima da hora, mas encontrei essa fita Gorilla que é ostensivamente classificada em até 248 graus Fahrenheit, e isso provavelmente é o suficiente para um Xbox 360. Eu apliquei 3 tiras grandes na parte de trás, e embora a superfície não seja perfeitamente plana, acho que há contato suficiente para manter tudo no lugar. E então, depois de colar tudo lá, percebi que poderia simplesmente colocar alguns pés de borracha na parte inferior do suprimento. E isso faria exatamente a mesma coisa sem tornar impossível substituí-lo se ele falhasse. Então, sim, uma grande perda de tempo. De qualquer forma, o suprimento está cuidado. Agora só precisamos conectar a entrada de energia. Precisamos conectar este cabo ao soquete IEC. Então cortei a ponta. Agora, a Nivels soldou seus fios K, mas eu prefiro peças removíveis. Então, eu fui com esses conectores de crimpagem que têm tubos termoencolhíveis embutidos. Isso vai compensar minha imprecisão com o stripper. Eu tive que remover cuidadosamente os fios antigos das abas do soquete e limpar toda a solda. Mas os terminais de pá se encaixaram perfeitamente depois que eu fiz isso. Então, eu os crimpei. Nos fios IEC. Encolhi o termoencolhimento e pronto. A única tarefa restante era crimpar um terminal de pá e um terminal de anel em um pedaço de fio para fazer uma tira de aterramento e em seguida parafusá-lo no lugar. E assim, a máquina agora está cerca de 90% mais segura. O cabo também é roteado sobre o ventilador traseiro em vez de sob a placa-mãe, o que é muito melhor. E um simples clipe de cabo de 3N o mantém no lugar. A última coisa com a qual tive que lidar foi o cabo DC, e felizmente ele exigiu muito menos alterações para que pudesse ser dobrado e conectado à placa.
Eu tive que cortar o alívio de tensão de PVC, mas consegui manter a capa de plástico intacta. Então não há metal exposto em lugar nenhum. Nada assim. E quanto ao comprimento excessivo do cabo, eu apenas o cortei e o prendi na placa frontal com mais alguns clipes de cabo de 3M. E então, de repente, eu estava pronto. Eu o conectei. Liguei e vejam só. Eu consegui começar e jogar um jogo. Vários jogos, na verdade. Eu deixei a máquina funcionando na minha bancada por várias horas. Eu joguei um monte de jogos. Então eu fui e testei o estresse no dia seguinte. Joguei mais alguns jogos por mais algumas horas. Tudo funcionou muito bem, e eu falarei sobre os resultados em 1 minuto. Mas agora que eu sabia que a coisa estava funcionando, tive que fazer 2 tarefas finais de limpeza. Dos meus testes, as térmicas estavam ótimas. Então acho que consegui a pressão do dado perfeita na minha primeira tentativa, ou perto o suficiente. Eu queria que os parafusos de sincronização ficassem exatamente onde estavam para que não estragassem. Então adicionei um pouco de trava-rosca azul na ponta de cada parafuso. Agora, já vi essa abordagem funcionar muitas vezes antes, colocando o trava-rosca na ponta assim, mas por razões complicadas que não entendo completamente, esse Loctite não montou e nunca montará. Acho que o Acrylato Smith não gosta de superfícies metálicas passivadas como meus parafusos revestidos de óxido preto. Ele não gosta de contaminantes, alguns metais não ferrosos e muitas outras coisas. Então, sim, acho que terei que encontrar uma solução diferente para isso. Sugestões aceitas. Se não forem supercola, o outro problema, no entanto, foi mais fácil de resolver. Fiquei muito irritado que a Nível soldou fios soltos na placa do painel frontal, mas não os fixou no lugar com silicone para que não se soltassem da placa. Eu queria corrigir isso, então saí e comprei um RTV automotivo. E escolhi isso por causa desta linha aqui. Seguro para sensor significa que este é um álcool seguro para eletrônicos. A maioria dos silicones de loja de ferragens, como calafetagem ou cura ácida, você pode dizer porque eles cheiram a vinagre. Eles destruirão seus eletrônicos. Não os use. Esse material é seguro, facilmente disponível, barato e azul. Claro, eu nunca fiz isso antes, então fiz um trabalho incrivelmente feio. Mas é melhor do que o que a Nivels fez, que não foi nada. Dei algumas horas para o RTV configurar, depois conectei a placa do painel frontal na placa-mãe e bati na parte de trás do plug com uma grande gota de cola quente para que ele não se soltasse como aconteceu quando levei para casa. Eu poderia ter usado o RTV para isso também, mas seria quase impossível desconectá-lo novamente. A cola quente, por outro lado, sai facilmente se você apenas passar um pouco de álcool isopropílico. Então, a próxima pessoa que trabalhar nisso, que provavelmente serei eu, não terá um momento miserável. E com isso, eu estava pronto. A autópsia dessa coisa toda é um pouco embaraçosa, tenho que admitir. Eu esperava consertar todos os erros do Nivels e consertei os realmente grandes. Mas não fiz tudo o que esperava e introduzi alguns dos meus no processo. Como em qualquer projeto como esse, a menos que você seja realmente dedicado e tenha um suprimento ilimitado de pacientes, em algum momento você simplesmente fica sem energia e começa a fazer as coisas pela metade. E eu não sou nenhum santo, deixa eu dizer. Por exemplo, eu esperava consertar todos os problemas com o gerenciamento de cabos, porque tem um monte de fios soltos pendurados ali. Mas eu nem acabei colocando o termo incolível de volta nos fios do sensorir. Esperei muito tempo para fazer isso e percebi que não era possível. Eu só não queria desmontar tudo de novo. Além disso, desde que descobri meu erro com o fio branco saindo do botão liga-desliga tão tarde no processo, a substituição agora está encaminhada ainda pior do que estava no início. Está meio que enfiado embaixo da ventoinha traseira ali. Eu acho que está preso embaixo da fonte de alimentação. Tenho certeza de que eventualmente ele vai saltar e começar a entrar nas lâminas. Vou ter que consertar isso eventualmente. O botão liga-desliga em si também está montado de forma muito frouxa, pois eu não tinha a chave certa para apertá-lo, e não pensei em simplesmente retirar a placa frontal para facilitar. Talvez eu conserte isso algum dia. Sim, eu definitivamente consertarei isso. Sim, claro. Eu também não cortei os fios extras no cabo do cabeçalho do DVD por algum motivo. Eles estão apenas pendurados. Eu provavelmente deveria consertar isso. Além disso, embora a situação do fornecimento de energia seja uma grande melhoria, quero dizer, certamente, a coisa é consideravelmente mais segura. Se eu estivesse fazendo isso direito, eu teria me certificado de que todas as peças do chassi estavam devidamente aterradas. Agora, veja bem, eu diminuí a probabilidade das partes internas da fonte de alimentação entrarem em contato com o chassi em cerca de 100%, já que o fornecimento em si está realmente bem isolado, então o solo é muito menos vital do que era. Eu também gostaria de ter usado conectores de pá em ângulo reto para a entrada QA. Os que eu escolhi se destacam muito e me forçaram a meio que serpentear o cabo K entre o AV e a Ethernet. Não é o ideal, mas pelo menos é algo fácil de consertar depois. Sério, o que mais me frustra é o disco rígido. Você provavelmente me viu mexendo um pouco nisso durante o vídeo. Eu nem mencionei isso na desmontagem, mas eu tive que colocar um disco rígido aqui. Não havia uma maneira realmente boa de contornar isso, e não há uma boa maneira de fazer isso neste caso, obviamente. Como mostrei a você, o módulo de acionamento oficial 360 é inútil, mas descobri que, se você abrir puxar o cabo adaptador de dentro e cortar um pouco do plástico do plug, há espaço suficiente entre a placa e o ventilador para encaixá-lo no soquete da serra.
Isso funciona bem o suficiente, mas não há onde colocar o drive em si. Quer dizer, o cabo é muito curto para que ele fique seguro em qualquer lugar, exceto aqui em cima da torre da GPU. E você sabe, eu poderia obter um cabo de extensão SATA, mas, francamente, não sei se há um lugar melhor do que a torre da GPU. Não há realmente nenhuma superfície plana aqui. Não há um lugar seguro para enfiar nada. Acho que o único lugar onde você poderia ir seria aqui em cima. Tipo, ao lado do cabo DC, ou embaixo dele ou algo assim. Não sei, é uma droga. Mas por outro lado, este é um SSD, e eu o usei por várias horas sentado em cima da GPU. Mais frio sem problemas, então talvez esteja tudo bem aí. E você sabe que eu esperava evitar a unidade completamente. Eu queria simplesmente colocar todo o software em uma dessas unidades USB, de perfil super baixo, conectá-la na parte de trás e esquecer disso. Mas basta dizer que, embora isso seja possível, achei o processo instável e havia algumas limitações. Então acho que essa é a solução que vou adotar. E então tem o fato de que depois de toda a minha fanfarronice nos últimos 2 vídeos, eu não consegui remover o composto térmico de tudo. Ainda está meio manchado por todo lugar. Isso depois de eu ter trabalhado nessa coisa por vários dias. Os técnicos de montagem da Niveus provavelmente tiveram umas 8 horas para produzir uma dessas máquinas. Então, eu fiz um trabalho pior com muito mais tempo. E me sinto meio mal por isso. Mas você sabe o que me faz sentir muito melhor. Eu não vou cobrar esse $1.500 de ninguém por isso. No final, isso é apenas um projeto de hobby. Isso significa que pode ser meio ruim. É um problema meu de mais ninguém. Então, embora eu entenda por que a Niveus cortou tantos atalhos, dado quanto foi trabalhoso montar isso, se eles realmente precisavam juntar tudo tão rápido que não conseguiam fazer nada parecido com um bom trabalho, talvez isso fosse um sinal de que eles estavam latindo para a errada. Talvez isso fosse um sinal de que eles estavam latindo para a árvore industrial. Mas, em qualquer caso, a coisa está pronta e funciona. E em quase todos os sentidos funcionais, deve ser a mesma de quando a comprei. Especificamente, eu não fiz nada para melhorar deliberadamente as térmicas. Provavelmente estou recebendo mais pressão uniforme nos chips do que a Niveus estava. Seria meio difícil que não fosse o caso. Eles fizeram um trabalho tão ruim, e eu usei um composto térmico teoricamente melhor, mas não como metal líquido ou algo assim. E eu nem mesmo poli os dissipadores de calor. E eles realmente poderiam ter usado. Então, acho que estamos tendo uma boa impressão do que esse sistema poderia fazer conforme entregue pela Niveus, e parece que os loucos realmente fizeram isso. Dadas as temperaturas que vi nos testes, isso parece funcionar tão bem quanto qualquer 360 poderia ser esperado, apesar de não ter resfriamento ativo nos componentes primários. Agora vale mencionar que o Jasper usa chips mais novos e de menor potência do que o Falcon, então, tecnicamente, esta é uma comparação de maçãs e laranjas. Mas eu diria que é mais crocante como mel e vermelho delicioso. As soluções de resfriamento originais para ambos os consoles não eram tão diferentes, eles cabiam no mesmo espaço. Ambos usavam pias de alumínio e tinham os mesmos ventiladores e dutos. Quer dizer, os primeiros Jaspers usavam exatamente o mesmo cooler do Falcon. E mesmo que haja uma diferença de 25 watts entre os dois, sinto que o Nibius é tão superdimensionado que ele simplesmente consumiria isso. Posso estar errado. Nunca saberemos com certeza, mas para mim, isso parece ser a coisa real. E isso é bem louco, porque, pelo que me disseram, a Niveus não empregava nenhum engenheiro. Isso tudo é apenas trabalho de hobby. É feito pela metade e feito a olho nu. E ainda assim, me parece que eles construíram um sistema que poderia realmente funcionar como um console de jogo e talvez até durasse mais do que um 360 de prateleira. Então a verdadeira tragédia, eu acho, é que eles não continuaram fazendo isso. Eu acho que com um pouco mais de cuidado e premeditação, a Niveus poderia ter feito um negócio com isso, e isso poderia tê-lo salvado, pelo que sabemos. É difícil dizer quando o primeiro Edge foi realmente enviado a um cliente. Mas tenho a impressão de que foi no final de 2007, no mínimo. Quando o serviço de streaming da Netflix já existia há um ano. E o Hulu e a Apple TV tinham seus próprios serviços de streaming. E mesmo naquela época, era óbvio que eles iriam erradicar o home theater como o conhecíamos. Niveus poderia ter lido o que estava escrito na parede e escolhido aquele momento para abandonar o mercado de home theater, que não os havia tornado ricos em 3 anos, e agora estava quase certamente mais próximo. Eles poderiam ter se voltado para a venda de consoles fortemente modificados para o crescente grupo de jogadores entusiastas. E com a extrema popularidade do 360 em todos os níveis de mercado, acho que haveria pessoas dispostas a gastar US$ 1.500 ou US$ 2.000 por uma versão melhor feita dessa coisa exata. Acho que a Niveus ainda poderia estar por aí hoje, vendendo versões com resfriamento passivo de todos os consoles lançados, se tivessem seguido esse caminho. E isso seria uma ótima adição. Mas bem, eles fizeram, e não é assim que o biscoito se desintegra na maioria das vezes. Então é isso para a Niveus. Eu não acho que terei mais vídeos sobre eles, mas eu quero agradecer a todos por assistirem a esta pequena minissérie. Foi divertido fazer, e espero que tenham gostado. Se você viu e não viu os outros 2 vídeos da série, bem, eu os coloquei na descrição e acho que eles são incríveis por si só. Então talvez seja uma boa ideia dar uma olhada se tiver tempo. Considere também se inscrever no meu canal, para que eu saiba que você gosta do tipo de coisa que estou fazendo. Seria ótimo se você quisesse saber quando eu publico novos vídeos, talvez ativar as notificações. Mas se você realmente quer me ajudar, considere se inscrever no meu Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo.
Esse é o tipo de porcaria experimental e aberta que eu sempre quis fazer. E estou muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer isso. Mas isso só é possível por causa do apoio de espectadores como você. Como não preciso ter um emprego fixo, tenho tempo para dedicar 8 ou 12 horas de trabalho a essa coisa boba e fazer várias viagens à loja de ferragens para comprar peças e outras coisas. Mas isso também significa que dependo dos meus clientes para comprar minhas compras e pagar meu aluguel e outras coisas. Então sou extremamente grato a todos que estão me apoiando. Muito obrigado a todos por tornarem isso possível e a todos os outros, obrigado por assistirem.